Amém, irmãos? A paz do Senhor. Fique agora com a escola bíblica. Amém. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Ageu, capítulo 2, versos de 1 a 10. Diz assim, Ageu 2, de 1 a 10. No segundo ano do reinado de Dario, no sétimo mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: Fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo: Quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este tempo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Mas agora o Senhor diz: Seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote. E vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito, o meu Espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo, pois assim diz o Senhor dos exércitos: daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Agora, a glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Nesse momento nós vamos falar com Ele, nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Senhor. Feche os seus olhos nesse momento e ore comigo. Senhor Deus, amado Pai, Deus poderoso e bendito, Senhor, glorificado, ó Deus, e exaltado é o Teu nome. Tu és o Deus todo-poderoso, Deus bendito, soberano Senhor, Criador dos céus e da terra e de tudo que neles existe, Senhor. Teu é o reino, meu Pai, Tu é a glória, Teu é o poder. Não há nada, Deus querido, nem ninguém que seja comparável ao Senhor, Pai. Neste momento nós estamos aqui, Senhor Deus, neste lugar que foi separado, Senhor Deus, querido, para se reunirem o corpo de Cristo, para cultuarem a Ti, Senhor. Nós te pedimos, meu Pai, que tudo que for oferecido neste lugar, as orações, ó Deus, os louvores, as ofertas, ó Deus querido, sejam agradáveis a Ti, Pai. Livra-nos, ó Deus querido, de oferecermos a Ti coisas vãs, coisas, ó Deus querido, sem valor, Pai. Mas leva-nos, ó Deus, a cada dia, Senhor Deus, a vivenciarmos isso que a Tua palavra diz, meu Pai, de ser um contigo, Senhor. Que podemos, meu Pai, contemplar a Tua face, podemos vivenciar, Deus, a Tua vontade e sermos, Deus, a cada dia mais aperfeiçoados em Cristo Jesus. Em nome de Jesus Cristo, abençoa o Teu povo, Senhor. Amém. Nesse momento, convido você a louvar o Senhor juntamente com os irmãos. Amém. Vamos louvar o Senhor e agradecer o Seu nome.
cantando louvando ao Senhor. Amém, amados irmãos. Eu sem máscara, mas não vamos cumprir a ordem que não dá para falar com máscara. Amados, nós estamos hoje no curso de doutrina e nós queremos ler a palavra de Deus e peço que você abra a sua Bíblia. Um dos versos do texto que Andrés leu, capítulo 2 de Ageu, apenas o verso 9 nós vamos repetir, e depois nós veremos mais dois textos, que é o de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9, e o livro do profeta Isaías,
capítulo 6. Amém? É importante que abramos a Bíblia nesses textos, porque a palavra de Deus precisa falar aos nossos corações nesses dias difíceis. Estamos ainda no tempo da pandemia causada pelo coronavírus, mas nós sabemos o que somos em Cristo Jesus. Devemos saber qual o objetivo da salvação, para que fomos salvos, não apenas para mudar o nosso destino do inferno ao céu, mas também cumprirmos a palavra do Senhor Jesus de dar prosseguimento àquilo que Ele começou a fazer, a ensinar na terra. Então, o verso 9 do capítulo 2 de Ageu, diz assim, verso 9: a glória. Nesse texto, nessa tradução, fala desta última casa. Na tradução revista e atualizada, fala a glória da última casa será maior do que a primeira. Nessa tradução aqui diz: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Repetida a tradução revista atualizada: a glória da última casa será maior do que a primeira. Bem, vamos, antes de ir lá para Timóteo, volte um pouquinho para Isaías logo, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. O grande profeta, o grande livro do profeta Isaías, capítulo 6. A partir do verso 1. Isaías 6, 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito encheu o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Verso 4: E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que sou pecador, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Por isto ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui,
envia-me a mim. Amém? Agora o verso 9 de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9. Diz assim: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus nos tempos eternos. Amém? Vamos assentar os que estão de pé. Amados irmãos, esses textos que nós lemos do primeiro do viajeiro é um texto que fala da glória do templo, mas é um texto que contém a palavra profética que se cumpriria na vida da igreja nos últimos dias da igreja na terra. Essa profecia, ela tem sido motivo de muita oração na vida da igreja, somente a igreja da Coreia, e alcançou o Brasil desde 86. Um pouco em 72 até 79, mais ou menos, onde a igreja aqui em Fortaleza, ela experimentou, não sofreu restrições por conta de um avivamento que iniciou em 72. Foi quando surgiram algumas novas denominações, como a Bethesda é de 73. E Igreja Batista Vale de Bênção, um pouquinho depois a Igreja Batista Peniel, também surgiu na época, junto com outras. Mas houve uma experiência de uma visitação de Deus a partir desses momentos de entendimento, discernimento da igreja com relação à glória de Deus que tinha que estar sobre a igreja, que tinha que ser experimentada pela igreja. Porque, meus irmãos, sem a glória de Deus na igreja, não existe cumprimento da vontade de Deus. A vontade de Deus só se cumpre na igreja quando a igreja experimenta o poder da sua glória. Para experimentar, a igreja precisa entender o que é. A glória de Deus precisa ser conhecida pela igreja. Só a manifestação de Deus na igreja quando a glória de Deus é conhecida, experimentada pela igreja. E a igreja somos nós. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre essa glória de Deus que a igreja precisa experimentar. E são exatamente nos momentos difíceis, nós estamos no momento de pandemia, e são exatamente nos momentos difíceis que a glória de Deus se manifesta. Me lembro que eu converti em 75, mas sou fruto da manifestação da glória de Deus a partir, converti em 81. Mas o avivamento começou em Fortaleza começou em 72, e foi até mais ou menos 83, eu converti em 81, experimentei 2 anos daquele avivamento, e realmente vi a palavra de Deus se cumprindo na vida de crentes, o que eu não via antes, né? E tanto que a dificuldade da minha conversão era porque as pessoas que pregavam para mim tinham vida incorreta. Então eles pregavam, mas a gente não via na vida deles mudança.
Quando a glória de Deus se manifesta, meus irmãos, na vida de alguém, ela produz mudanças. E a minha resistência, quando as pessoas me evangelizavam, era porque a vida delas era igual à minha. Eram pecadores praticantes como eu. Então aquilo causava para mim uma resistência a ser crente por conta disso. E isso acontecia exatamente porque as pessoas tinham ideia apenas, teoria apenas do que fosse a obra de Deus, a palavra de Deus, mas não experimentavam o poder da glória de Deus. E me lembro que a palavra mais forte que ficou guardada no meu coração, eu tinha um colega de trabalho que era o seu Raimundo, e o seu Raimundo era um homem calado, trabalhava ali, conversava com ninguém, terminava o expediente com a roupa ia embora, mas quando tomava um trago de cachaça, aí virava um verdadeiro evangelista, chorando. Ele evangelizava a gente, dizendo que estava errado, estava condenado, não ia ser salvo, mas sabia que a salvação era para todo mundo. Ele era um desviado de uma das denominações que queria que a salvação é condicional, mas aquilo não causava nenhum impacto em mim, porque ele estava dizendo uma coisa em cuja vida não havia evidência. Então, para mim. Mas houve uma palavra de alguém que eu não conhecia e nem conhecia. Foi uma moça, quando dia de domingo à tarde, a gente tinha o costume de assistir filme, né? Naquela época era moda assistir filme domingo à tarde. E aí eu desci ali, tomei o ônibus, desci na praça José de Alencar. Quando eu desci do ônibus, uma moça me confrontou. Só um instante, eu quero falar de Jesus para você. Você já conhece Jesus. Não, mas eu quero falar um pouco dele para você. Eu disse, eu já tenho Jesus. Resistência por conta do evangelho dos outros. E aquela moça me seguiu, e falando. Aquela palavra daquela moça ficou no meu coração. Ficou no meu entendimento. Uma moça da terra, moça boa aparência, perdendo tempo, falando, evangelizando uma praça dessa, em vez de estar no cinema, assistindo o filme, aquilo causou impacto no meu coração, que aquilo ficou até de 81, e eu realmente conheci a glória de Deus, e a glória de Deus fez mudanças na minha vida. A obra, meus irmãos, nas nossas vidas, ela depende da glória. Me lembro que esses dias, em minha mente agora, esses dias nós temos ouvido muito sobre a obra missionária no mundo, temos lido e temos assistido alguns vídeos, e temos ouvido alguns testemunhos dos missionários que não param. Irmãos, não pensem que os missionários que estão no campo pararam por causa da pandemia. Não parou. Eles continuam evangelizando. Quem realmente conhece a glória de Deus continua evangelizando, independente da pandemia. Mas eles continuam evangelizando. Eu estava lendo esses dias sobre os moravianos. Aqueles irmãos, eles são do século XVI, século XV, porque século XVI foi a reforma, a conhecida histórica reforma a partir de Martinho Lutero. Mas os moravianos, eles surgiram um pouquinho antes de Lutero, e que foi por conta disso que Lutero se revoltou contra a igreja. Que o motivo do compromisso que os moravianos assumiram em divulgar o Evangelho foi o mesmo que motivou Lutero a reagir contra os dogmas da igreja romana, resistir a isso, escrever as suas 95 teses
e decidi provar no concílio que a salvação não era pelas obras, mas era pela a justificação pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Lutero evidentemente só conheceu isso. A pessoa, o pecador, era salvo não pela prática das boas obras, mas pela justificação pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Isso ele fez seus 95 teses, defendeu, mesmo jurado de parte, mas defendeu. Mas os moravianos vieram antes dele. Os moravianos surgiram por conta de quê? A igreja romana, ela perseguiu naquela época de tal maneira os cristãos que eles foram dispersos, mortos em fogueiras, queimados, decapitados, e aqueles que fugiam, os que fugiram, eles saíam da República Tcheca e entravam na localidade de Morávia. E aí eles descobriram que em Morávia havia um certo conde chamado Zinzendorf. Eu não sei os pronomes, são 3, 4 nomes, eu só sei o último, que é o sobrenome dele. Era um conde Zinzendorf. Eles descobriram que o Zinzendorf era cristão, e um cristão rico. E como ele tinha uma propriedade grande, ele passou a exilar, passou a dar morada, espaço aos cristãos perseguidos. E ele ficou tão tocado com aquela situação dos cristãos que ele resolveu enviar missionários para os locais menos assistidos. E aí, quando a igreja romana prendia os cristãos que ela conseguia prender, elas vendiam como escravo para as minas de carvão. E aí, o Zinzendorf, das muitas coisas, dos muitos envios que ele fez, teve 2 envios que são notáveis, embora não se conheça o nome das pessoas que foram enviadas. A história conta que Zinzendorf, ele gastou toda a sua fortuna enviando missionários, motivado pela revolta da igreja romana que fazia os cristãos sofrerem. E aí, 2 envios são notáveis. Não diminui a importância dos outros, mas 2 são notáveis. Um é quando ele descobre que havia um campo de concentração muito grande e muitos cristãos escravizados lá, naquele campo de concentração, e não tinha alguém que desse assistência àqueles irmãos, àqueles cristãos. E aí ele fez um desafio na igreja, não tinha quem quisesse ir, para ir tinha que se vender como escravo, né? E aí ele declarou que a partir daquela dificuldade, a igreja Morávia, ela começaria a orar, e ela oraria dioturnamente, de dia e de noite. Iniciou-se ali, e Zinzendorf disse que aquele que no horário que não tivesse gente orando, ele estaria. Se morresse orando, se faltasse crente para orar, ele oraria, ainda que tivesse que morrer de joelhos na presença de Senhor. E os irmãos assumiram aquilo, e eles começaram aquela oração incessante. E quando descobriram que não havia missionário para aquele campo de concentração, 2 jovens se dispuseram. E a condição para aqueles 2 jovens irem é que eles tinham que ter certeza de que estavam fazendo aquilo voluntariamente. E eles tinham que saber que eles tinham que ser vendidos como escravos. E talvez não voltassem daquele campo de concentração vivos. Porque a comida era racionada, o trabalho era incessante, e as pessoas morriam de tuberculose, morriam fracas, e as doenças comuns que vêm por conta da fraqueza das pessoas.
E aqueles dois jovens se expuseram e deixaram a família. E no dia da partida, isso está na biografia, não tem o nome deles, só tem o nome do Zinzendorf. E no dia da partida eles tomaram o navio. E aqueles dois jovens, na proa do navio, eles gritaram: nós vamos, ainda que não voltemos, nós sabemos que cumprimos o nosso chamado. Quando respondemos ao chamado do Senhor Jesus Cristo, nós assumimos que daríamos a nossa vida em cumprimento à ordem do Senhor Jesus. Então, se tivermos que morrer naquele campo de concentração, morreremos junto com os cristãos. E partiram, e não se tem notícia mais daqueles dois jovens. O que se pode entender é que eles morreram lá, mas morreram cumprindo aquilo que assumiram diante do Senhor. Deixaram a família, deixaram a vida, deixaram os costumes, deixaram a terra natal, deixaram tudo em cumprimento do compromisso que assumiram com o Senhor. Ah, meus irmãos, não precisamos desse entendimento do que a glória de Deus faz nas nossas vidas nesses dias de pandemia. Como precisamos compreender isso e saber que o grande motivo, a grande finalidade da nossa existência no mundo é cumprir a ordem do nosso Senhor Jesus. O outro fato que é notável na vida dos moravianos é que, em certo momento, o conde estava visitando umas pessoas e ele conheceu um esquimó. Esquimó é aquele povo que vive no planeta gelado, no Polo Norte, onde o grau desce a 10 abaixo de zero, 20 abaixo de zero. Esse povo, os esquimós. E ele conheceu um esquimó crente. E o esquimó crente pediu que o conde enviasse um missionário para evangelizar o povo. E o conde disse para ele que não tinha mais missionários para enviar, não tinha mais dinheiro para cobrir a despesa do enviado e não tinha condição. Mas mesmo assim, estaria orando ao dono da seara para ter condição para enviar e ter uma pessoa também para ser enviada. E ele dormiu e sonhou com o homem mais simples da igreja, que era o homem que fazia os jarros, trabalhava fazendo jarro para vender. Era só, mas era a pessoa que fazia jarros e sobrevivia da venda de jarros de barro. Homem simples, pobre, jarro não era caro, então sobrevivia. E o conde sonhou que aquele homem seria o missionário a ser enviado aos esquimós. E ele, no dia seguinte, foi conversar com o homem. Não tem nem o nome desse homem escrito na biografia dos moravianos. Não tem. Só se sabe que era o oleiro. E ele chegou para conversar com o oleiro e disse: olha, nós precisamos de alguém para ser enviado ao Polo Norte para evangelizar os esquimós. Nós não temos mais missionários. E além de não termos mais missionários, nós não temos mais dinheiro para enviar.
quando eles enviavam alguém, eles enviavam um missionário e um grupo de pessoas para ajudar na evangelização nos primeiros anos, primeiros momentos, primeiros meses. E pagava a despesa dessas pessoas. E ele disse para aquele oleiro: olha, nós não temos ninguém para enviar, não temos dinheiro para cobrir despesas, se alguém se propuser, se alguém se dispuser, mas eu sonhei com você. E no sonho, Deus me disse que você era a pessoa que poderia ser enviada. Eu vim aqui conversar com você. Mas as condições são essas. Não tem dinheiro para te enviar, não tem companheiros para ir com você. E mais, eu não sei nem onde é que fica esse pó norte. E você indo, você saiba que você provavelmente não retornará para a sua família. O que você diz? E o oleiro disse: o Senhor me der 2 minutos, eu vou orar ao Senhor. E o Senhor vai me dizer se eu irei ou não. E o conde esperou, ele fez uma oração breve, silenciosa, e disse para o conde: é o seguinte, se o Senhor me arranjar um par de sandálias usados, um par de sandálias usados, pela biografia, por essa narrativa, entende-se que o oleiro era pobre, né? Só queria um par de sandálias usados. E o conde disse: isso é fácil, isso é fácil. Eu vou arranjar as sandálias e amanhã cedo eu estarei aqui lhe entregando as sandálias. E a biografia diz que no dia seguinte o conde levantou cedo, foi para a casa do oleiro, chegando lá, bateu na porta, bateu, a vizinha ouviu as batidas do conde, saiu e disse: o senhor quer falar com quem? Com fulano. Ah, não. Ele acordou cedo. Ele me entregou todos os bens que ele possui aí na casa e disse que tinha uma viagem longe para fazer e já foi. O senhor não o alcançou, já foi. E o que se sabe, meus irmãos, a partir disso, é que 5 anos atrás, no congresso que houve em Águas de Lindóia, em São Paulo, foi noticiado que hoje, 5 anos atrás, metade dos esquimós são crentes. Metade dos esquimós. Existe aquele grupo de missionários que fazem pesquisa do número de cristãos no mundo. E o que se sabe é que metade dos esquimós, há 5 anos atrás, eram convertidos ao Evangelho. E aí entende-se que aqueles esquimós, naquela época, lá dos moravianos, não conheciam o Evangelho. Um homem veio clamar por um missionário. Entende-se que aquele oleiro, cujo nome nem consta na biografia, ele foi o homem que Deus usou para transmitir o Evangelho de nosso Senhor Jesus. O que aquele homem foi? Porque ele também entendeu que ao assumir um compromisso com o Senhor Jesus Cristo, ele estava assumindo de tal maneira, ao ponto de que a sua vida não tinha importância se não cumprisse a ordem de nosso Senhor Jesus. Não há importância na vida de um discípulo, não há importância na vida de um seguidor do Senhor Jesus Cristo. Não tem importância a vida dele se ele não cumprir a ordem de nosso Senhor Jesus. Nesses dias nós estamos precisando saber, compreender que essa mudança, meus irmãos, essa decisão de ir ao extremo por conta do compromisso que assumiu com nosso Senhor Jesus Cristo, ela só passa a existir nas nossas vidas quando verdadeiramente nós conhecemos, contemplamos a glória de Deus. Eu sei que
sai do sistema de sermão, mas eu me lembro de outra pessoa que foi missionária, uma mulher, foi missionária aqui na selva amazônica, que era Sofia Miller. Ela escreveu um livro, me parece que o título do livro é Sua Voz Ecoa na Selva, falando do ministério que ela cumpriu na floresta amazônica. E eu já falei uma vez, se isso aqui foi em Itacima, que a Sofia Miller, ela não cria em Deus, ela era ateia. E um dia, ela depois de formada, estava passando na praça principal de Nova York. A praça principal de Nova York é bem redonda, ela tem 300 metros assim, e assim, de distância, né? Tem 300 metros, só que é redonda. E a Sofia Miller estava, certo dia, caminhando de manhã, passando por aquela praça, e tinha um pregador, esses pregadores de rua, pregando, trepado sobre um caixote. E ele estava falando do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E a Sofia Miller ouviu a hora do apelo. E quase saindo da praça, ela ouviu que Deus estava lhe chamando para o Evangelho. Ela retornou, voltou, ouviu o apelo sozinha, diante daquele pregador. Ela se decidiu pelo Evangelho. Só que naquele dia da sua decisão, ela disse para Deus que ali ela estava assumindo que viveria para Deus todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. Aí na biografia dela, consta que ela veio para a Amazônia, entrou pelo país que faz fronteira com o Brasil, me esqueço agora do qual deles, a Colômbia, e sem saber ela entrou na Amazônia brasileira. E ela evangelizou 2 tribos ali, 2 ou 3, 2. E o que ela fazia? Ela alfabetizava os índios de manhã e à tarde realizava cultos, evangelização. Quando no final da vida da Sofia foram conversar com ela, de saber qual o motivo dela ter vindo para a selva sozinha, uma mulher. E tem até uma informação dela que em certa noite, o que ela fazia? Ela pregava, alfabetizava os índios pela manhã, à tarde pregava e à noite viajava para outra aldeia. Dentro da canoa, ela contratou 2 canoeiros para remar para ela, e dentro da canoa ela traduzia o Evangelho para a língua dos índios. E em certo momento ela conta na biografia que naquele momento ela estava voltando para outra aldeia que estava com muita febre, um escorpião lhe havia picado na perna, havia 2 feridas na perna dela, chovia muito. Um dos remadores tirando água da canoa e o outro remando. E ela com muita febre, com uma capa rasgada, ela disse que a capa não continha a chuva, estava molhada, mas ainda assim estava bem. Já pensou? Alguém picado de escorpião, 2 feridas na perna, ardendo, doendo, traduzindo incansavelmente ali o Evangelho, debaixo daquela chuvarada, e ainda diz: sinto muita fé, muita dor, mas estou bem. Irmãos, isso é conhecer a glória. Se conhecer a glória. E quando no fim do ministério dela perguntaram para ela por que ela fez aquilo, aquela façanha toda, e a resposta
da Sofia, é que ela, um dia passando naquela praça, ela ouviu a ordem do Senhor Jesus Cristo e resolveu obedecer. Pronto, só isso. Ouviu a voz de Jesus e resolveu obedecer a voz de Jesus. Qual foi a voz de Jesus? Ela cita Mateus 28 e Marcos 16. E por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E de fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizando-os, ensinando-os a guardar todas as coisas que você ordenar. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ela diz: eu ouvi naquela praça a ordem de Jesus e simplesmente resolveu obedecer. Morreu na Colômbia. Não sei se ela morreu no Brasil, mas eu disse que ela morreu na Colômbia, no ano em que morreu o pastor João Queiroz, 97. A Sofia Miller, guarda esse nome, missionária Sofia Miller. Quem quiser ler o livro dela, o título é Sua Voz Ecoa na Selva. Tem a foto de um índio assim na capa, desenhado na capa. Sofia Miller. E aí, irmãos, quando a gente começa a falar disso, a gente se lembra de outras pessoas. E aí a gente se lembra de Jorge Miller, a gente se lembra do pastor João Queiroz, a gente se lembra de tanta gente, o irmão João, lá das tribos ali, da Amazônia também. Quando vemos que as pessoas têm grande dificuldade, meus irmãos, nesses dias, de cumprir o Evangelho, de obedecer à voz do Senhor Jesus Cristo, as pessoas com grande dificuldade de obedecerem à palavra de Deus, as pessoas confessando o Senhor Jesus Cristo, reclamando da vida, reclamando do salário, né? Conheço uma pessoa que vai dizer para essa pessoa: você só presta nisso. Por quê? Quando você está nisso, você é humilde, que é uma beleza. Mas quando recebe, bota R$500 no bolso, meu irmão, você assume uma posição de império. É o imperador. Todos têm que submeter a ele. Todos têm que lhe obedecer. A sua voz tem que ecoar. A sua presença tem que ser notória. Que coisa mais sem futuro. E ainda disse que é crente. Outros, com medo do coronavírus. O filho não pode sair de casa, não pode ir para a casa da namorada. O marido não pode sair para trabalhar porque vai pegar coronavírus. Que coisa sem futuro. Que crentes são esses? Que espécie de gente que diz que crê em Jesus Cristo é essa nesses dias? Que tipo de crente nós temos nos nossos dias? Sabe o que é isso, meus irmãos? É falta de conhecimento da glória de Deus. É falta de conhecimento da glória de Deus. O texto sagrado está dizendo, o primeiro está dizendo, que a glória da última casa será maior do que a primeira, meus irmãos. A última casa de Deus não é o templo de Jerusalém, nem o templo do Edir Macedo lá em São Paulo. A última casa de Deus é a igreja do Senhor Jesus. É aquela que eles, se referindo a ela, disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus irmãos, inferno é lugar de sofrimento, é lugar de pranto, é lugar de escravidão. O inferno, meus irmãos, é lugar de destruição. Mas o Senhor Jesus Cristo disse que a sua igreja
marcharia contra as portas do sofrimento, contra as portas da escravidão, contra as portas da depressão, contra as portas do câncer, contra as portas do pecado. O inferno hoje é isso: desobediência, irreverência, insubmissão, imoralidade, violência, blasfêmia, apostasia. O inferno dos nossos dias é isso. Tudo isso. E Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Isso significa que a igreja do Senhor Jesus Cristo tem que estar se movendo, marchando, andando, agindo, reagindo contra as portas dessas coisas. A igreja, meus irmãos, é essa que tem que manifestar a glória de Deus. A glória da última casa será maior do que a primeira. E quando eu vejo os crentes atuais nessa vida tão monótona, sabe, as pessoas desobedecem a Deus por qualquer coisa. Por uma febre a pessoa desobedece a Deus. Por um vírus a pessoa desobedece a Deus. Por um dízimo a pessoa desobedece a Deus. 10 reais, 20 reais, 100 reais. Conheço um irmão que ele era dizimista fiel. Isso que é irmão, né? Aí um dia ele recebeu uma indenização de 370 mil reais. O que você acha que ele fez? Simplesmente não entregou isso, porque achou que era muito para entregar na igreja. Aí eu conheço os camaradas. Disse para ele: rapaz, esse dinheiro veio para ti como maldição. Porque não existe nada para ti. Tu está desonrando o Senhor, meu irmão. Entre aspas, né? Ora, 100, 200, 300 reais tu dá, tu tira o dízimo. Mas nos 270 mil tu não dá. Que coisa! Deus, te digo, Deus nem aceitou, nem aceitava os 200, 300 que tu dava por mês. E nem vai aceitar esse que tu está te negando a entregar. E não vai servir para nada. E não serviu de verdade. Comprou um sítio lá no Cumbu. Disseram para ele que o sítio era bom, tinha um poço profundo e tal. Ele chegou lá, pagou, só foi lá ver. Quando foi olhar o poço, a água era salgada. Louvado seja o nome do Senhor. A água não presta. Teve que contratar cajesse para botar água no sítio. A coberta da casa, a casa era forrada. Quando ele descobriu, porque o homem mandou pintar tudo, desapareceu toda a marca de cupim, daqui um dia começou a surgir cupim nas paredes. E chamou um rapaz, amigo meu, para ver a coberta da casa. O cupim havia comido a metade da madeira. Graças a Deus, graças a Deus. Gastou quase um terço do que pagou pelo sítio. Já pensou? Aí depois ele começou. Aí um filho teve problema com a esposa, o outro com a namorada. E ele começou a gastar. Em 3 anos ele não tinha mais um centavo dos 270 mil. Não tinha mais. Ele louvado seja o nome do Senhor. Você recebeu uma maldição na sua vida. Você só presta pobreza. Por isso que o Senhor Jesus Cristo diz: olha, os pobres sempre estarão no meio de vocês. Tem gente que só presta pobre, liso, pedinte. Porque na hora que tem, aí vira aquilo que é do seu interior. Arrogante, vaidoso, não dou porque é muito. Que coisa mais sem futuro. Meus irmãos, quando nós lemos
essas experiências desse povo que realmente conheceu a glória de Deus. Olha, o texto de Isaías, meus irmãos, o texto de Isaías dá um relato claro, sabe, de alguém que realmente conhece a Deus. É um relato de alguém que vê a glória de Deus. Meus irmãos, Deus, em tudo Ele tem um propósito. Se Ele permitiu que nós viéssemos a Jesus, é porque Ele queria que nós conhecêssemos a Jesus. E o apóstolo Paulo, nessa carta dele a Timóteo, ele esclarece isso para Timóteo. Timóteo, você foi salvo, e essa salvação te traz como consequência um chamado. E esse chamado, Timóteo, não é só para você ir para o céu, não. Esse chamado é aqui na terra. Você tem uma vocação, e é uma vocação santa. Não é uma vocação qualquer, é uma vocação santa. Timóteo, você foi chamado, ele diz, nos salvou e nos chamou com santa vocação. Vocação santa. Ora, meus irmãos, quando nós olhamos para isso, e olhamos para essa visão de Isaías, nós percebemos que há uma sequência normal, até lógica. Ora, se nós contemplamos a glória de Deus, para quê? Para sair do ensino, eu vi a glória de Deus. Eu vi a glória de Deus. Só para isso? Não. Ninguém contempla a glória de Deus sem que tenha em sua vida mudanças radicais. Por isso que a Sofia, por isso que o Jorge Miller, por isso que o João Queiroz, por isso que aqueles dois jovens, aquele oleiro, por isso que eles cumpriram o chamado, que conheceram realmente a glória de Deus. Conhecendo a glória de Deus, ela teve uma manifestação de transformação na vida deles, de tal maneira que eles entenderam que eram pecadores e pecadores condenados, e que tinham que se arrepender do seu pecado, conscientes da grandeza de Deus, tinham que aceitar a ação poderosa da tenaz de Deus com fogo fumegante, que transforma, que molda, que muda, que apaga o pecado, que destrói o pecado, de tal maneira que a vida da pessoa se torna vida santa. Vida santa. Veja que quando Isaías diz, ai de mim, eu sou pecador, reconheceu que era um pecador. Eu vi o Senhor dos exércitos. Ai de mim! Ele se desesperou, sabia que o pecado na sua vida ia destruir, porque ele havia contemplado a glória de Deus. E aí, quando ele reconhece o seu pecado, Deus ordena que o anjo venha com a brasa viva tirada do altar de Deus. Não é esforço humano, é a ação de Deus, meus irmãos. A consequência da glória de Deus nas nossas vidas é transformação. A consequência do Evangelho do Senhor Jesus nas nossas vidas é transformação. A igreja só viverá uma vida de glorificação a Deus se ela for transformada pelo poder que vem do trono de Deus, do altar de Deus, do lugar da adoração, do lugar do louvor, do lugar da contrição, do lugar do quebrantamento, do lugar da rendição. A glória de Deus vem, contemplamos a glória de Deus, mas sofreremos ou sofremos a consequência da transformação. A vocação é santa. Como a vocação é santa, não pode ser feita, praticada por pecadores condenados.
Não pode. Pode. A obra, a ordem, a missão, o propósito, o cumprimento da vontade de Deus nas nossas vidas, ele só acontece com vidas transformadas. Romanos capítulo 8, verso 29, isso é um texto que está na cabeça dos irmãos. E os que antes conheceram também os predestinou. Para serem o quê? Conformes, nós sabemos disso. A imagem de seu filho, a fim de que o seu filho seja o primogênito, o irmão mais velho entre muitos irmãos. Amados, quando nós conhecemos a glória de Deus, contemplamos a glória de Deus, experimentamos a glória de Deus, a consequência disso é transformação da nossa forma, da forma do mundo, da forma da carne, na forma do Senhor Jesus Cristo. Amém? A consequência é essa. Olha, quando Jesus diz assim: não fostes vós quem me escolheste, eu escolhi a vocês e vos designei para que vades e deis muito. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada diz que o Pai enviou a Jesus e Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nas águas debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não fostes vós que me escolheram, eu escolhi a vocês. Qual era a comida e qual era a bebida do Senhor Jesus? Ele disse: nem só de pão vive o homem. E nós vivemos correndo atrás de pão, atrás de R$600, né? Escolhido, né? Os meus netos lá morando com a vizinha, né? O menino estava com a tendência de estar escolhendo comida. Graças a Deus a Mariana já está aprendendo melhor, só queria comer arroz e ovo. Não gosto. Mariana, feijão? Não gosto. Mariana, arroz? Comia, né? Mariana, beterraba? Não gosto. Mariana, cenoura? Não gosto. E aí, Senhor, põe uma fome voraz nessa criança, para ela comer até pedra se for necessário. Tem um mês que a Mariana come feijão, farinha, macarrão, pão, café, glorificado seja o nome do Senhor. O Mateus ainda come até pedra se der, né? A Mariana estava com esse negócio. Meus irmãos, é desonrar a bênção de Deus. Lembro que lá na minha casa, na casa dos meus pais, quando nos sentávamos na mesa, a gente não podia fazer outra coisa senão comer. E comer, comendo. Não é escolher. Isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não gosto. Quando nós aceitamos isso nas nossas vidas, nós estamos dizendo: não gostamos daquilo que Deus nos deu. E aceitamos na mesa. O pivete chega na mesa: eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto daquilo outro. Menino, tem uma vergonha. Meu pai fez a filha dele passar um dia com fome porque ela reclamou do feijão. Mãe, feijão tá cru. Menina, feijão bruto, mas tá feijão. Levante da mesa. Não, levante da mesa. Lá para fora, lá para fora. Mas cala a boca, você apanha agora. A menina foi lá para fora. Ô Maria, hoje essa menina não come aqui. Não, isso não é brutalidade não. Isso é lição. Isso é honrar a Deus.
Foi Deus quem deu o feijão. Como é que ele vai aceitar que os pivetes dentro de casa desonram o feijão que Deus deu? Sem desonrar a Deus. Porque ao aceitarmos isso, a criança está dizendo: eu sou melhor do que Deus, sou eu que escolho o que eu quero. Aí vai crescendo essa vida. Daqui quando fica maiorzinha, aí vai gritar, o pai gritar a mãe. Meus irmãos, desonrar a Deus é rejeitar a comida que está na mesa, é desonrar a Deus. Desonrar a Deus. Desonrar a Deus. Nós somos, meus irmãos, minhas irmãs, nós somos chamados para quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo. Feijão, arroz, macarrão, farofa, farinha, tudo. Está na mesa? Está. Beterraba, cenoura, está na mesa? Está. Oh, meu Deus, foi Deus quem deu. Deus quem deu. Meus irmãos, quando nós rejeitamos aquilo que Deus nos dá, nós estamos dizendo que somos melhores do que Deus. Nós não conhecemos a glória de Deus. Nós não vimos a glória de Deus. Se nós rejeitamos o que Deus nos dá, nós rejeitaremos qualquer ordem que Ele nos deu. Qualquer ordem. Não conhecemos a glória de Deus. Meus irmãos, a glória de Deus faz a diferença nas nossas vidas. Se ela não fizer a diferença nas nossas vidas, veja, por exemplo, o que Jesus comeu lá na festa de Caná da Galileia. O que ele comeu? O que foi oferecido. Jesus não escolheu nada. O que Jesus comeu lá na praia com os discípulos? Peixe e farinha. Era o que estava pouco. O que ele comeu lá na última Páscoa? O que ele comeu? Carne de carneiro e pão e vinho. Aí pensou: Senhor, está na mesa carne de carneiro, carne de cordeiro. E também tem uma algazinha amarga. Tem uma algazinha amarga. Porque a carne da Páscoa tem que ser comida com ervas amargas. Se eu tenho pão, aí Jesus vai dizer assim: bom, como a erva é amarga, eu não gosto de coisa amarga, eu não vou comer. O que Jesus estava dizendo? Pai, tua vontade de ver não presta não. Esse negócio do Senhor dizer que a gente tem que comer a carne com erva amarga, Senhor, dá licença. Como não? Vamos comer uma carninha bem temperada com sal grosso, assada na brasa. Isso é a mesma comida. E essa erva amarga velha ali? Jesus comeu a carne de cordeiro como Deus havia ordenado, com erva amarga. Foi obediente até a morte de Cristo. Porque que nós, se dizemos que conhecemos a Jesus, ficamos pondo defeito no que Deus nos dá. É falta de conhecimento da glória de Deus. É falta de conhecimento da glória de Deus. Meus amados irmãos, minhas irmãs, nestes dias de pandemia, nós precisamos saber que ao contemplar a glória de Deus, a consequência disso é que nós fomos regenerados. Nós somos tirados do império das trevas, libertos do império das trevas e transportados para a forma do Senhor Jesus, para que sejam conforme a imagem do Senhor Jesus Cristo. E a nossa vida agora é vida santa, é aquele princípio do que santifica. O apóstolo Paulo vai além e usa esse princípio da santificação consequente, falando sobre a esposa que tem marido descrente.
Ele diz porque a esposa crente santifica o marido descrente. Aqui, a Paulo não está dizendo que o crente pode casar com o descrente, porque o descrente será santificado. Não é isso? Crente casa com crente. Agora, se alguém converte e o marido ou a esposa, que é um princípio geral, não converte, continua descrente, a prática de vida santa, santificada do crente vai causar efeito na vida do descrente. Esse é o princípio da santificação. Vai causar efeito na vida do descrente. Agora veja bem. Quanto mais, se Paulo diz isso, quanto mais a presença do Espírito Santo, que a Bíblia diz que o que crê é selado, vai causar na vida do convertido. Era incrédulo, agora é crédulo. Era bruto, agora é manso. Era desobediente, agora é obediente. A evidência, meus irmãos, da conversão é a conformidade com a palavra do Senhor Jesus Cristo. Nós só cumpriremos a ordem do Senhor Jesus Cristo com vida consagrada. Vida consagrada. Deus não anda com infiel, não. Deus não anda com desobediente, não. Deus não anda com imoral, absolutamente não. Deus não anda com pecador praticante, não. É verdade que o Espírito de Deus habita na vida do convertido? É. Mas se ele habita, a consequência disso é que esse convertido viverá vida santa. Por isso que a Sofia Miller, que era ateia, teve sua vida mudada radicalmente, ao ponto dela entregar a vida para sofrer na selva amazônica, sendo mordida de mosquito, contrair febre amarela, essas doenças da selva, todas ela contraiu. Mas não abriu mão do cumprimento da ordem de Deus. Eu ouvi a voz de Jesus e simplesmente decidi obedecê-la. Só, não tem floreado, não tem não. Eu ouvi a voz do Senhor, e de pregar, e de ensinar, e de fazer, eu simplesmente obedeci. Eu me lembro da resposta de George Miller, quando o repórter perguntou para ele: Qual o segredo? Qual a forma? Qual a fórmula que o Senhor encontrou para construir tantos orfanatos, sustentar tantas crianças, construir tantas escolas? Qual o segredo? O Jorge Miller disse aqui, aos 20 anos de idade, por isso que quer dizer ser no 20, aos 20 anos de idade, Jorge Miller morreu. Aos 20 anos de idade, Jorge Miller encontrou-se com Jesus e disse: a partir de hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, viva pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se deu e se entregou para o mundo. Meus amados irmãos, minhas irmãs, nesse dia de pandemia, afinemos a nossa comunhão com o Senhor. Abramos o coração para o Senhor. Para o Senhor. E aceitemos as mudanças, consequência da contemplação, do conhecimento da glória de Deus nas nossas vidas. Que Deus abençoe você, visite você, santifique você, encha você do Espírito Santo. E a vontade do Senhor seja a sua comida e a sua bebida. Porque nem só de pão viverá o homem, mas viverá de toda palavra que procede da boca do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos concluir o culto em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos encerrar o culto agora. A reunião.
escola bíblica, então vamos nos colocar de pé e vamos orar ao Senhor. Lembrando que domingo tem culto aqui na igreja às 6 horas da tarde. Os irmãos não faltem. É a Santa Ceia, certo? Os irmãos iam de máscara. Usem o álcool em gel. O tapete com água sanitária está lá fora. Então os irmãos mantêm o distanciamento, mas venham cultuar o Senhor. Amém? Vamos orar. Vou dar para o pastor Pedro que ele vai fazer a oração final. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque estamos na igreja de tempo. Ó Deus, meditando na Tua Palavra. Sabemos que a Tua Palavra é viva e eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E ela é apta, Senhor, para transformar, para moldar, para educar o homem de Deus na Tua justiça, a fim que ele seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Pai Santo, no nome de Jesus, que a Tua Palavra encontre lugar nos nossos corações. Nesta noite, Senhor, o Senhor faça as mudanças necessárias. Leva-nos em paz para os nossos lares e continua repreendendo, ó Deus, esse vírus maldito que está assolando o mundo, Senhor. Deus, guarda a vida do Teu povo, Senhor. Repreende toda a ação do coronavírus, meu Senhor, na vida do Teu povo. Ó Deus, abençoa o Brasil, seu governo, ó Senhor querido, o governo dos estados, principalmente o estado do Ceará, os prefeitos, as autoridades da saúde, meu Senhor, em nome do Senhor Jesus. Dá-nos a Tua bênção e nos conduz em vitória, em triunfo, em nome do Senhor Jesus, que a graça dele arbitra em nossos corações, que o amor incomparável de Deus, nosso Pai, ó Deus querido, regule as nossas ações e atitudes e que o Teu Espírito guie as nossas vidas para a glória do nome do Senhor. Nós assim oramos, rogamos e agradecemos. Amém. Amém. Amém, irmão. Deus abençoe. Vão em paz e até domingo. Chegue um pouquinho antes das 6 e estejamos juntos na mesa do Senhor, participando da Santa Ceia para a glória de Deus. Amém. Vão em paz. Amém, irmãos. Estamos chegando ao fim, mas antes disso eu quero que os irmãos se inscrevam no canal, deixe seu like e se vocês tiverem algum pedido de oração, já deixa nos comentários. Amém? Deus abençoe a sua vida.